Prezados inscritos, tudo bem? Videozinho hoje sobre falácias esquerdistas. Quem gera pobreza não é o capitalismo ou a direita. Quem gera pobreza é a ideologia. Então, pessoal, vou fazer um breve videozinho a partir de hoje, mudando de assunto, para que as pessoas se conscientizem da situação. Então, eu quero esclarecer o seguinte, em 30 videozinhos vou esclarecer. A pobreza não é gerada pelo capitalismo, muito pelo contrário. Os milionários, a gente sabe, financiam pautas socialistas, muitos deles, e eu vou provar. E só o capitalismo pode reduzir a pobreza, pode trazer o desenvolvimento para as pessoas, a segurança, pode trazer o bem-estar social e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Bom, meus amigos, os socialistas tem uma frase de Friedrich von Hayek que ele diz assim, ó, se socialistas entendessem de economia, não seriam socialistas. Então seriam outra coisa, ou capitalistas ou outra coisa. Então essas falácias esquerdistas que as mídias aí, até dentro das universidades, eles vivem criticando o capitalismo, que o capitalismo é ruim, vão passear na Disney, mas culpa o capitalismo, toma Coca-Cola, mas usa o iPhone, mas fala do capitalismo. Não dizem que o capitalismo é para ricos e o socialismo é para os pobres, mas não é a direita nem os ricos que geram a pobreza, né? É outro problema, é a ideologia. Então, muitos milionários são de esquerda, ou são apoiadores da esquerda, financiam a esquerda. É só vocês conferirem aqueles grupos de empresários que embarcaram junto com o Lula para fazer uma turnê lá na China, que vocês vão ver que ali tem muitos milionários, banqueiros, tem empresários, empreiteiros que são apoiadores do esquerdismo. Né? Então ninguém critica, por exemplo, o George Soros, o Bill Gates, o Zuckerberg da vida aí, que financiam movimentos de esquerda pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil, através de ONGs, né? E o tal Grande Reset, aquele do Fórum Econômico Mundial, onde o seu Klaus Schwab, aquele que é o presidente, eles dizem e pregam, eles são bilionários, mega capitalistas aí, socialistas, eles são socialistas, e eles pregam um futuro onde você não terá nada e será feliz. Ora, vejam só, eles pregam uma igualdade, só que eles não vão botar fora a fortuna deles para ajudar as pessoas que estão passando fome pelo mundo. Então, meus amigos, anticapitalismo só se mantém em evidência por viver às custas do capitalismo. Isso aqui é uma frase do Ludwig von Mises, que é da escola austríaca, outro economista aqui. Vou citar vários economistas aqui com frases e vou explicar. Então, a história da economia mundial foi deturpada pelas teorias do Karl Marx e do Engels, o companheiro dele, principalmente no Manifesto Comunista, em 1848, ao criticarem a Revolução Industrial que começara no século anterior, no século XVIII, né, dizendo que os operários lá da época estavam ficando cada vez mais pobres e os capitalistas estavam ficando mais ricos. Né? Mas foi justamente o contrário. O capitalismo transformou o povo inglês, que vivia na extrema pobreza na época, e na época anterior à Revolução Industrial, e conseguiu melhorar aos poucos a qualidade de vida das pessoas. Né? Então, como é que isso aconteceu? Em todos os lugares do mundo que oferecem as condições mínimas para as pessoas se desenvolver, como a liberdade, a segurança jurídica, o respeito à propriedade, a estabilidade social, etc. Então, essa extrema pobreza ela vai se dissipando e vai sendo reduzida com o trabalho, com o emprego, com a renda e com o Estado não atrapalhando. Então, esse é o sistema de livre mercado que proporciona o enriquecimento das pessoas. Outro economista aqui que diz assim, ó, não temos economia de mercado, não temos neoliberalismo, temos socialistas com cartão de crédito. Paulo Guedes, esse aqui é o nosso economista aqui do governo anterior. Bom, então, no fim da Guerra Fria, que vocês devem ter ouvido falar, foi o fim do embate entre o capitalismo e o socialismo. O fim em termos, né? Mas não foi um triunfo do livre mercado, como desejavam os liberais e como lamentam os socialistas. E resultou em uma política econômica híbrida, assim, uma política econômica intervencionista. E criou-se um capitalismo para os ricos e um socialismo para os pobres. É o que a gente está vendo aí. É o exemplo do Brasil. Então, os ricos fazem compra em Miami e os pobres compram aqueles produtos da China com altas tarifas, ele é muito tarifado, ou os produtos nacionais que são altamente tributados. Tem uma carga tributária muito grande em cima e o produto se torna muito caro. Então, o rico trabalha com pessoa jurídica e os encargos trabalhistas
não come o seu salário como come do operário comum. E o pobre trabalha atrelado à CLT e todo o empregado é um trabalhador e sua carga fiscal. Ele é um conjunto, né? Outra frase, em economia política, sabedoria tem dúvidas e a ignorância tem certezas. É o Engin von Bohm. É o seguinte, pessoal, tem pessoas ignorantes que não sabem nem o que é a curva de Laffer, nunca estudaram nada sobre economia e são os economistas que dão palpite. Tem cara que é advogado, não é economista, né? Mas pelo menos se o cara é advogado e ele lê, pega os livros dos economistas e lê, ele vai ter uma noção de como as finanças funcionam. Por falar em finanças, aqui no Brasil o rico consegue empréstimos subsidiados pelo BNDES a juros mínimos e o pobre tem que pagar os juros abusivos e mais os subsídios dos bancos e do governo. Então os pobres pagam a conta caso o projeto de um rico dê errado. Não foi o caso dos irmãos Batista, né? Pegaram bilhões do BNDES e tocaram um calotão no governo e ficou por isso mesmo e nós vamos pagar. E os impostos? Bom, a tributação brasileira ela é regressiva. Por que regressiva? Os ricos pagam proporcionalmente menos impostos e os pobres precisam de mais capitalismo, mais produtividade para que as suas atividades profissionais agreguem mais valor à sociedade. Eles têm que suar mais a camisa. Mas a produtividade, para que as suas atividades profissionais agreguem mais valor à sociedade, eles precisam de mais empreendedorismo, conseguem transformar suas ideias em negócio com mais dificuldade, precisam de mais comércio para as interações econômicas, né, a troca de voluntários que sejam mutuamente benéficas, tanto para o consumidor como para o produtor, e precisam de mais consumo. Aumenta o consumo para que mais escolhas melhorem o padrão de vida, haja mais movimentação de dinheiro e tudo mais. Isso é difícil para o pobre. Outra frase, essa é de Milton Friedman. Nós temos um sistema político que aumenta impostos sobre o trabalho e subsidia o não trabalho. Eu gostaria até de citar um exemplo, não sei se é adequado. Por exemplo, você abre uma fábrica de tamanco, os fiscais estão na porta cobrando tudo, exigindo e fiscalizando. Agora você abre uma boate, aí ninguém vai lá fiscalizar. Desculpa o exemplo, mas é isso aí. Então, quando a atividade é um não trabalho, não é produtivo, aí o governo não dá bola. Então, o Brasil se divide entre a classe empresarial e a classe trabalhadora. São praticamente duas para definir. Há um empreendedor que não cresce devido ao capitalismo de privilégio. Capitalismo de privilégio, pessoal, é isso que eu falei aí. Os bilionários que tiram empréstimos a juros zero no BNDES e depois não pagam e ainda são perdoados. Isso é o capitalismo de privilégio. E há os sindicalistas que lucram com o socialismo de massa. Eles querem cobrar taxas e mais taxas do trabalhador. Aquela taxa como chama, o imposto sindical, aquelas coisas que eles inventam para ganhar dinheiro. E o Brasil é o país dos contrastes, né? Os ricos têm acesso a um pouco de capitalismo, enquanto os pobres ficam mendigando para o socialismo. É o que eles chamam de exclusão comercial. O pobre acaba sendo excluído do consumo. E os ricos do Brasil se definem pelos meios de locomoção que eles têm para ir a Miami, pegar um avião e ir a Miami, fazer compra. E quem sofre com as restrições à importação é a família pobre que tem que parcelar as compras, comprar lá uma máquina de lavar em 24 vezes nas Casas Bahia, ou fazer um carnê, ou comprar um telefone em 50 vezes. Se não houvesse a tarifa de importação, que o Bolsonaro queria terminar, mas agora voltou e continua, os preços cairiam para todos, tanto para os comunistas de iPhone, aqueles do Leblon, que vão comprar, vão na Disney, quanto para os pobres que precisam comprar uma panela em 24 vezes. Então, dentre os 179 países listados pelo Banco Mundial, vocês vão encontrar nos livros isso, o Brasil é o país que menor importação do mundo ele tem, menor importação mensurável. Então, meus amigos, outra frase aqui, a ambição universal do homem é colher o que nunca plantou. Essa frase é de Adam Smith, outro economista inglês. Então, isso aqui lembra muito o socialismo, né? A pessoa não trabalhou, mas quer invadir a terra do outro, quer tomar a casa do outro, quer ganhar sem trabalhar, quer ganhar uma bolsa. Então, essa é a ambição que o ser humano tem. Então, meus amigos, para não me alongar, eu tenho esse jornalzinho aqui, ó, Guarazinho. Essa aqui já está na 14ª edição, e isso que eu estou falando aqui, está tudo aqui publicado no jornalzinho. Esse jornalzinho, onde é que vocês encontram ele? Bom, aqui tem
Vocês podem mandar um WhatsApp para mim ou um e-mail, vocês vão receber ele em PDF, ou vocês vão procurar no Getter, né? Ou vocês vão procurar no Instagram ou no Facebook. Eu publico nesses locais esse jornalzinho. A pessoa pode ler, pode imprimir, pode fazer o que quiser. É um panfleto que é um grito de alerta sobre esses assuntos de geopolítica do Brasil, anticomunismo, soberania nacional, democracia, economia. Uma coisa que eu esqueci de dizer, e vou dizer agora, que a economia ela está atrelada à política, né? Esse livro aqui, do Milton Friedman, ó, esse livro aqui, Capitalismo e Liberdade, a primeiro capítulo ele já fala que não existe política sem economia e economia sem política, eles são irmãs siamesas. Quando a política vai mal, o governo vai mal. Se o governo não entende economia, tá frustrado, tá roubado. A economia é uma ciência que está atrelada à política, né? Porque não existe política sem economia, é a base de tudo. Então esse panfleto traz essas informações e sabemos que a nossa direita luta sozinha contra o monstro do lulopetismo, aliado ao bloco sino-soviético, ao bolivarianismo, ao Foro de São Paulo, as mídias, as oligarquias. Não temos mais proteção das Forças Armadas, porque elas foram cooptadas. Então, a situação é essa. Então, o livro que eu indico é esse aqui, ó, dica de livro, Socialismo e Liberdade, Milton Friedman. Vocês encontram em PDF na Lê Livros, editora ITC. É maravilhoso esse livro. Esse autor aqui, ele é prêmio Nobel de Economia. Todos esses autores que eu citei aqui, eles são prêmio Nobel, com exceção do Paulo Guedes, que ele tem outros prêmios, ele não tem prêmio Nobel, parece, não sei. Mas todos eles têm obras escritas e são economistas de ponta no mundo. E vou deixar um filme para vocês, dica de um filme para hoje, olha. O Paraíso Socialista. É um filme alemão, tá ali o link, é só copiar esse link e botar lá na barra do Google ali, ou na barra do YouTube. Na barra do YouTube é melhor. Vocês vão na barra do YouTube, já tem um filme ali, vocês já vão entrar direto, né, nesse documentário. É um curta-metragem, um filme muito interessante sobre o comunismo lá da Alemanha Oriental. Quando eles fizeram o muro em 61, que a Alemanha ficou 40 anos sob o domínio do socialismo, e foi um horror. As pessoas tentavam fugir, iam para a cadeia porque fugiam, acontecia de tudo. Acontecia estupro, banimento de pessoas, mortes, tudo, por causa dessa maldita socialismo. Uma criança na escola que desenhasse a figura do Mickey no papel, era expulso da escola, os pais eram condenados porque ele estava fazendo propaganda do capitalismo. Se tomasse uma Coca-Cola, então, era fuzilado. Vejam como é que é a cabeça dessa gente. Pessoal, o tempo é curto, penso que vocês tenham gostado disso. Veja o jornalzinho, se inscreva nesse canal César Ramos da Extravox. Muito obrigado e amanhã a gente volta.